Gênesis capítulo 32, versículo 22. 32, 22. Gênesis 32, 22. Quem achou, diga glória. Quem não achou, diga misericórdia. Vou te esperar, povo da misericórdia. Gênesis 32, 22. A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, diga comigo, sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. A King James vai dizer, deslocou no ciático. Que dor, hein, gente? Que dor. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome Peniel. Diga comigo, Peniel. Pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando lhe atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó e o nervo do quadril foi tocado. Meu Deus do céu, louvado seja o teu nome, Senhor, por sua palavra maravilhosa. Faz com que aconteça o que o Senhor escreveu na eternidade. Nós te pedimos, amém. Então, gente, eu paro na última parte, quando o nervo do quadril do animal não é mais comido por uma geração. Eu quero falar um pouco sobre gerações aqui. Eu quero falar sobre a geração que não come a parte do quadril. A geração que recebeu a informação de que o quadril não. O quadril você não come. Mas por que não come o quadril? Porque o nosso pai, Jacó, foi ferido no quadril. E essa ferida fala muito aos nossos corações até hoje. De geração em geração, o povo de Israel não come determinada parte do quadril do animal. E isso até os dias de hoje. Porque um trauma agudo aconteceu ao seu pai. E esse trauma fala epigeneticamente. De geração em geração, ecoa o que aconteceu no passado. Isso não é muito diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas entraram aqui com lendas enormes, maravilhosas, histórias, coisas que aconteceram no passado em suas famílias. Alguns se orgulham até de alguns causos que os avós contam. Outros se orgulham de um avô que veio da Escandinávia, o outro que veio de Portugal, o outro que veio, que o Brasil tem isso, né? Todo mundo tem alguém que veio de fora. Isso faz parte da nossa história, gente. Nós somos miscigenados, isso é maravilhoso. Nós somos a carinha do céu. Dá uma olhada para o seu irmão do lado, você fala assim, tão diferente, tão igual. Fala para o outro irmão assim, eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu vou fazer, vocês são muito animados. Fala para o outro irmão assim, você é a cara do céu. Vai ser assim lá. Vai ser assim. Mas eu quero que você preste atenção no drama de Jacó, porque dá uma novela mexicana. Jacó nasce segurando a pé de Esaú. Ele está acostumado a desenvolver sua sabedoria, ladineza, esperteza. Ele tem um perfil já
diferenciado e cola com a mãe. Se você olhar pro arquétipo dele, pro genograma de Jacó, Jacó está colado com a mãe, Esaú está colado com o pai. Ele é um filhinho preferido de Rebeca. Ele tem características que agradam mais. Tem gente assim, eu não sei, que eu sou filha única, mas tem gente que gosta mais de um filho do que do outro, ou tem um filho que prefere mais o pai do que o outro filho prefere. Isso é um assunto para dar mangas. Eu sou filha única lá em casa, só tinha eu mesmo para disputar a atenção do pai e da mãe. Às vezes não conseguia, não dava conta. Mas todo filho um dia já ficou na frente do pai ou da mãe perguntando: quem que eu gosto mais? Ah, meu Deus. E quando o pai pergunta: você gosta mais de mim ou da mamãe? Não se faz isso. É pergunta que não se faz para filho, gente. Mas essa família tinha um ir e vir diferenciado. Esse menino Jacó já não era fácil. Mas quando ele tem a oportunidade de enganar, ele ludibria seu irmão, e você conhece a história. Ele toma a primogenitura do seu irmão e sai sem a bênção do seu pai para a vida. Vai parar na casa de Labão. Lá na casa de Labão ele é enrolado por Labão porque fala demais. Já chega dizendo: olha, eu vou trabalhar 7 anos e se não der certo mais 7 anos. Ele vai colocando as sentenças com a própria boca. E ele não precisava disso. Ele tinha o plano do Senhor para ele. Era bom, perfeito, agradável. Mas porque ele cismou de decidir sua própria vida, ele entrou por caminhos escuros, por caminhos escusos, e sofreu o dobro do que tinha que sofrer por sua própria escolha. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: maldição hereditária até existe, mas sem causa não prospera. Se você é salvo em Jesus Cristo, diz amém, eu quero dizer que parou em você, não vai seguir, não vai prosseguir, não vai continuar, a não ser que você queira. Eu não quero. Aplauda o Senhor. Acabou. Mas para Jacó, alguma coisa errada não estava certa. Porque Jacó continua andando nos passos de sua mãe, com características que aprendeu em casa. E vai herdando de seus avós outras características. Se você continuar pela genealogia dele, você vai ver coisas parecidas. E aquilo que a gente mais odeia é exatamente aquilo que a gente repete. Quando a gente fala mal do pai da gente ou da mãe da gente, a gente acaba repetindo tudo que a gente falou mal dos pais da gente. Porque os pais da gente são força vital para nós. Nós precisamos fazer as pazes com o passado, porque o Espírito Santo diz que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isso está acontecendo na nossa geração. Na minha igreja isso tem acontecido, com os meus discípulos isso tem acontecido, com as pessoas que estão ao meu redor tem acontecido. Por quê? Aconteceu comigo. Deus converteu o meu coração, o coração da minha mãe. Depois de anos de coração quebrado, rasgado por causa do divórcio, nós não falávamos mais direito uma com a outra. Mas sabe que no meio do meu ministério, Deus falou comigo: eu não quero que você tenha um relacionamento qualquer com a sua mãe, eu quero que você tenha o relacionamento da sua vida com a sua mãe. E eu disse: mas Deus, eu amo a minha mãe, eu trato bem a minha mãe, eu honro a minha mãe, eu não fui presa, eu não fui drogada. Sabe aquelas histórias, você começa a falar assim: eu sou o máximo, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou legal, eu não falo mal das pessoas, eu sou tão boazinha. Não, justiça própria, né? Aí Deus falou comigo. Eu estava na Lagoinha, no meio de um culto, de um congresso, não me lembro bem o que era o evento que estava acontecendo lá. Aí me ligaram da Rede Globo. Era um programa de televisão que eu fui convidada para gravar, para fazer ao vivo. Não foi gravado, foi ao vivo. E na hora me perguntaram: você aceita? Eu falei: não, aceito, eu vou lá. Era o programa do Faustão. Aí Deus falou comigo assim: hello, com a vida que você está levando com a sua mãe, você não vai a lugar nenhum. Para passar para a próxima fase, tem que passar lá na mamãe e beijar a mão dela. Eu falei: Jesus, o que eu tenho que arrumar com a minha mãe? Olha Deus falando aqui hoje, gente. Tem certas fases da vida da gente que a gente tem que parar de ser menina, menino, garotinho, molequinho e ser adulto. E parte de ser adulto tem a ver com vencer estigmas do passado, traumas, situações mal resolvidas, superá-las, ressignificá-las e seguir sendo o crente que se foi chamado para ser. Liguei para minha mãe:
Mãe! Lá do banheirinho, dentro do púlpito da Lagoinha. Mãe! Minha mãe falou: o que foi, garota? Pelo amor de Deus! O que está acontecendo? Eu só chorava. Eu te amo. Eu sei que tu me ama. Para de chorar. Para de chorar. Ai, você sabe que eu te amo, mãe. Você já falou isso, Fernanda. Eu sei que você me ama. O que houve? Quem morreu? O que está acontecendo? Eu falei: mãe, eu tenho que ir lá no Faustão, mãe. Ah, tá, mas o que tem a ver? Toda hora você vai num programa de televisão diferente. O que você arrumou dessa vez? Não, Deus falou comigo que antes eu tinha que passar pela senhora, porque tinha umas coisinhas para acertar. Ela falou: lá vem. E ali nós conversamos por mais de 1 hora. Acabou o culto. Ana Paula fechou a igreja. O marido dela ficou do lado, pastor Gustavo, e eu chorando no telefone. Uma batalha, gente, para me tirar do púlpito da Lagoinha, que eu agarrei no altar. Não saía mais. Mas Deus tinha algo para curar na nossa vida. E foi lindo. E nesse livro novo, Na Mira, eu conto a história geracional da minha casa. Eu falo da minha vida da minha mãe e da vida da minha avó, que veio do Nordeste, com uma história tremenda. Minha avó teve os filhos sequestrados pelo pai dos filhos dela, o meu avô, e esses filhos ficaram muito tempo numa casa, e foi levado, e a minha avó foi correndo atrás do carro, caiu sobre o próprio ventre, um drama muito grande. E os filhos acharam que ela tinha morrido e passaram alguns anos achando que a mãe tinha morrido, sendo criados por outra família. E quando a minha avó encontrou o meu avô, que eu chamo de avô, que é o Ivo, ela já estava separada do primeiro marido, que já havia deixado ela, e ele era do exército, ele tinha lutado na Segunda Guerra, e ele encontrou com ela em Copacabana, no Forte de Copacabana. E eles começaram a namorar, estou encurtando a história. E quando ele descobriu que minha avó tinha 3 filhos, ela falou: olha, Ivo, eu te amo, mas se você quiser casar comigo, eu quero que você saiba que eu tenho 3 filhos. Ele olhou para ela e falou: quem quer a galinha quer os pintinhos. Onde é que estão seus filhos? Ah, não sei, o pai levou para algum lugar. E ela começou a ser detetive, descobriu onde os filhos estavam. E o meu avô, com dinheiro na situação, com o exército ajudando a investigar, chegaram aos filhos no Nordeste. E os filhos não conheciam mais a minha avó. A minha avó era só uma caveira, gente, magricela da fome, sem dentes, quando perdeu os filhos. Mas quando encontrou o meu avô recuperou a dignidade dela. Ela se tornou uma mulher de comandante, uma madame, né, já de alto patamar. De alto escalão do exército. E foi tremendo o que ele falou para ela. Ele disse: nunca mais vocês vão passar fome, nunca mais a história de vocês será a mesma. E a minha mãe estava no Nordeste, perdida, não lembrava mais da mãe, não sabia mais como a mãe era. A mãe teve que pegar um ônibus e ir para o Nordeste com uma carta do juiz. E essa carta dizia que as crianças pertenciam a ela. E a polícia, deu imprensa. Foi um auê na cidade pequena. E até que as crianças vieram. E aí a assessora disse: olha, você pode levar as crianças, mas as crianças têm que te reconhecer como mãe. E agora minha avó estava loura. Meu avô tinha colocado os dentes dela. Ela era mulher do comandante. Ela tinha funcionários. Ela tinha engordado já, tinha recuperado. Essa história tem detalhes no livro. E ela chegou para minha mãe. Eu sempre digo: ouça a história dos seus pais antes de julgá-los. Minha avó abaixou e disse: Maria, sou eu. Ela disse: não, você não é minha mãe. A minha mãe parece uma caveira. Minha mãe não tem os dentes e tem um sinal no mamar. Ela disse: Maria, sou eu. Tirou os dentes, descabelou a cabeleira, abriu a blusa, mostrou o sinal no mamar. Ela disse: essa é a minha mãe. Ascendente, essa é a minha mãe. As crianças correram, agarraram a minha avó
e voltaram para o Rio de Janeiro. Foram morar numa cidadezinha, num povoadozinho que depois se tornaria uma comunidade muito famosa no Rio de Janeiro. Mas o ponto não é esse. O ponto é que você sempre tem algo importante e bom para carregar da sua herança geracional, e você precisa escolher o melhor, não o pior, para carregar nessa noite. Deus está te dizendo: tem histórias boas para você se lembrar, e você só bate nas ruins. Tem coisas boas para você carregar, bênçãos que Deus visita até 1000 gerações, e você está preocupado com a maldição de 3ª e 4ª geração. Deus está dizendo: eu te chamei para te chamar de Jacó, não, de Israel. Eu te chamei para te chamar num novo nome. Eu te trouxe aqui para te chamar num novo tempo, numa nova dimensão. Eu quero te revelar através de um toque, de um trauma agudo. Essa é a noite do teu trauma agudo. Algo diferente vai sair. Você entrou traumatizado pela vida, você vai saber o que é lutar com o anjo nessa noite, porque o povo de Deus anda diferenciadamente, mesmo que seja num val. Não é um vale, é um val. O val é diferenciado do vale, porque o val tem a ver com o leito dos rios, tem a ver com pedrinhas do leito dos rios, lugar onde o rio é mais curto, é mais raso. E Jacó escolhe um lugar mais confortável. Talvez nessa noite você tenha chegado aqui e tenha dito: eu vou escolher um lugar bem confortável, bem longe do púlpito, lá no escondidinho da igreja, atrás da pilastra para ninguém me ver. Eu quero passar do lado mais raso das águas dessa noite. Deus está te falando: não adianta achar um lugar mais raso. Eu vou até esse lugar te buscar. Nós vamos sair na mão nessa noite, porque Deus vai fazer algo diferente contigo. Deus vai tocar a tua coxa, Deus vai marcar a tua história, Deus vai marcar a tua vida, e você não vai sair despercebido. Deus vai te achar. Jacó passou primeiro núcleo familiar, segundo núcleo familiar, o que amava mais, o que amava um pouco mais, fazendo sempre distinção dos grupos. A Bíblia é clara falando sobre as mulheres, que ele amava mais, a que ele amava menos. Ele começa a repetir um comportamento que ele herdou da casa dele, e também está fazendo distinção dos filhos. Mas Deus quer mudar a história de quem repete ciclos. Deus quer fechar um ciclo de quem anda repetindo problemas. Deus quer apagar os teus problemas, os teus traumas, e te dar um novo norte, para que você possa voltar no sistema familiar e reencontrar pessoas que talvez você não tenha coragem nem de pregar na frente, porque elas conhecem muito bem a sua índole e sabem de onde vocês vieram. Eu não sei vocês, mas quando você começa a pregar para a sua família e pastorear a sua própria família, você descobre muito bem o Jacó que você é. Porque a sua família precisa te ver mancar para entender que você se arrependeu. A tua família precisa te ver arrependido para entender que você se arrependeu. A tua família precisa ver um novo homem, uma nova mulher, para entender que você deixou para trás o que você fazia na frente deles. O que você costumava ser no seio da sua família. Deus mudou sua história. Deus está mudando o seu nome. Deus vai mudar a sua fama. Parece que é da noite para o dia, mas não foi da noite para o dia. A noite da batalha foi intensa. Jacó num drama, lutando, era um verdadeiro MMA com o anjo. A teofania manifesta de Cristo Jesus nesse texto é algo maravilhoso. Peniel era um lugar chamado Val de Jaboque, mas por causa de Jacó, o Val de Jaboque passou a se chamar Peniel. Preste atenção em mim agora. Por sua causa, Deus vai mudar o nome de geografias, de lugares. Você vai lutar com Deus, e Deus vai dizer: esse foi o lugar que ele foi transformado, esse foi o lugar que ele começou de novo, esse foi o lugar. Você não está me entendendo. Você vai passar naquela praça onde você usava drogas, e as pessoas vão dizer: esse foi o lugar que fulano usava drogas, e hoje ele é um grande evangelista para as nações. Esse é o lugar onde ele foi envergonhado, mas agora, meu Deus do céu, Deus quer mudar um ciclo na sua história.
mas de maneira que as pessoas possam ver, de maneira que as pessoas possam testemunhar. Não te deixarei enquanto não me abençoar. Deus estava preparando Jacó para encontrar Esaú. Existem irmãos que a gente só vai poder encarar depois de um Peniel. Existem pessoas que a gente precisa encontrar, mas depois de ter um Peniel com Deus. Eu era adolescente. Está no meu livro também. Eu era adolescente. Tinha acabado de aceitar Jesus como Salvador. E queria começar a pregar. Deus falou comigo: volta e conserta com seus amigos da escola. Tinha uma menina em específica que tinha dado um rolo de namorado. No final eu contei para o namorado dela que ela estava com o meu namorado. História horrenda. Mas eu não sabia que ela morava com um rapaz. Era um namorado dela. E ela passou na minha frente apanhando. E eu achei aquilo muito bom. Eu falei: bem feito. Só que eu não tinha Jesus ainda. Quando eu me converti, eu saí flutuando e aleluiada, batizada com o Espírito Santo, vendo anjo para tudo que é lado. E eu achei que eu estava pronta para sair ministrando a palavra. Tamanha glória que eu tinha visto, a quantidade de anjo e revelação na comunidade da Vila da Penha. A gente só andava voando baixo, gente, era só águia. Saiu muita gente boa dali, coisa maravilhosa. E eu estava ali no fervo, no ninho das águias, frequentando a Deus e amor. Me ature. Eu estava, gente, crente de primeiro escalão. Aí Deus falou para mim assim: linda, é o seguinte, tu tem um Peniel aí para atravessar. Falei: mas Deus, eu não sei nem onde mora mais essa pessoa. Deus falou: você não achou ela para contar a história? Você vai achar ela agora para pedir perdão. Falei: Senhor, eu sou uma crente, eu vou para a igreja de Bíblia e de saião. O que essa garota vai fazer quando me encontrar? Ela vai me bater. Ela vai achar que eu sou aquela garota da escola ainda. Ela vai achar que eu sou aquela que pratica as coisas que todo mundo pratica, que fala as coisas que todo mundo fala, que anda nas rodinhas que todo mundo anda. Ela não sabe que eu me converti. Aí Deus falou: lá vai descobrir. Gente, eu peguei o carro do seminário e fui procurar a casa da menina. Fui por onde eu tinha visto ela passar, fui perguntando na rua, e as pessoas não queriam me dizer muito bem, e eu dizia: não, eu quero orar com ela. Eu vestida de crente, né, gente, de coque, de Bíblia, de saia. As pessoas acreditavam em mim, porque eu estava realmente transformada drasticamente. Aí eu achei a menina morando na Cabeça de Porco, num lugar difícil de chegar. Quando eu cheguei na porta dela, que eu bati palma, ela disse: o que você veio fazer aqui de novo, atrás de mim? Já não chega que você aprontou? Olha que eu não tenho nada contigo. E começou a discutir. Eu falei: calma, eu vim orar. Ela falou: o quê? Eu falei: eu vim orar. Você pode me perdoar pela fofoca que eu fiz? Ela desmontou. Ela falou: você diria isso na frente dele? E abriu a porta, o homem estava lá. Eu entrei, olhei para eles, falei: antes de eu pedir perdão, eu preciso contar uma história para vocês. Aí eles: o quê? Falei: gente, eu fui arrebatada. Jesus me tirou do corpo, me mostrou anjos, demônios, guerra espiritual. Eram anjos enormes. Jesus apareceu para mim. Foi tremendo. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou aquela garota da escola. Eu aceitei Jesus como Salvador. Jesus mudou a minha vida, e Ele quer mudar a vida de vocês também. Vocês aceitam Jesus como Salvador? E fiquei esperando. Os dois se olharam. A gente quer sim.
Então, como eu ia dizendo, aí o Espírito Santo, o perdão, Fernando. Eu falei, eu vim pedir perdão hoje para vocês. Eles olharam para mim e choraram. Eles tinham um filho de 1 ano, que não dormia, que via coisas. E naquela casa simples, eles pediram, você pode orar pelo nosso bebê, pela nossa casa? E eu falei, Jesus, de fofoqueira, a irmã da oração. Em 10 minutos, Jesus me transformou completamente. Mas não era completamente da hora para outra, porque no texto, você vai seguir lendo a história de Jacó, até ele encontrar com Esaú, Deus vai falar assim, e aí Jacó, daqui a pouco Israel, aí Jacó, daqui a pouco Deus fala Israel, Deus chama Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus fala de Jacó e de Israel, de Jacó e de Israel? Porque tem hora que a gente manca, tem hora que parece que a gente foi marcado, a gente precisa andar diferente, as pessoas precisam ver, e tem hora que a gente é Israel, azul e branco, todo formoso, arrumado e pomposo, mas de vez em quando a gente lembra que teve um vale na nossa vida, que foi marcante, foi agoniante, foi determinante. Deus transformou a nossa vida naquele dia, a gente volta a mancar, porque Deus não deixa nada sem prova, sem testemunho. A gente começa a andar de outra maneira. Daqui a pouco a gente lembra que a gente é Israel, que Deus deu a bênção para ele. Quando nós precisávamos da bênção geracional, sabe o que Israel ganhou? Sabe o que Jacó ganhou no Val de Jaboque? Ele ganhou uma mão na cabeça e uma bênção que ele precisava, porque do pai ele tinha roubado, mas de Deus ele ia ganhar. É isso. Você andou até agora sem a bênção dos seus pais, mas Deus quer te abençoar. E porque Deus vai te abençoar, você vai ser um atalaia na sua casa. Vai ser um escândalo a sua transformação. Vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai pregar para aqueles primos que você não vê há anos. Você vai pregar naquela família que você não visita tem séculos. Você vai chegar com o rosto brilhando, mas não altaneiro, não com altivez, mas mancando, dizendo, Deus me tocou, alguma coisa aconteceu comigo, eu não consigo mais ser a mesma pessoa, Deus me tocou, eu estou mancando, doeu demais, está um entorse acontecido, deslocou a minha coxa, olha o que Deus fez comigo, eu não sou mais a mesma pessoa. Hoje você vai decidir se você vem ao Senhor como Jacó, ou se você vem ao Senhor como Israel, mas de uma maneira ou de outra você vem ao Senhor. Jacó precisava encarar Esaú ainda, e eu tinha um Esaú para encarar. Eu não estava pronta ainda. É a primeira vez que eu vou falar disso em público. Espero que eu seja bem entendida. Mas o meu Esaú era a minha madrasta. A minha madrasta, ela é prima da minha mãe. Meu pai casou 2 vezes na mesma família, com a minha mãe e com a prima dela. Logo, o meu irmão é meu irmão e meu primo. Facinho de resolver? Deu para entender? Nunca falei disso publicamente, mas para você compreender que não é só a tua vida que é esquisita, não. A nossa também é. A palavra não é só para vocês, a palavra é para nós primeiro. Ah, vocês não estão entendendo, não. Eu tinha uma história com ela muito difícil. E para mim era um parto conseguir um caminho de paz na nossa casa, porque eu não queria perder o meu pai, mas para chegar no meu pai eu tinha que passar por ela. Se você é madrasta de alguém, eu quero dizer que você pode ser a melhor experiência ou a pior de uma jovem, ou de um jovem. Se você é padrasto, você também pode ser a melhor experiência ou a pior de um jovem, de uma jovem. Meu padrasto, por outro lado, era um gentleman, um homem de Deus que Deus colocou na vida da minha mãe para me cuidar, me botar para dormir. Era um paizão, até hoje é um excelente pai.
Mas eu tinha um Esaú para encontrar. E Esaú era da família 2 vezes. Eu estava tentando engravidar, já tinha perdido 3 crianças. 2 crianças. Comecei a brigar com Deus, pedindo ao Senhor que me desse uma gestação. Quando eu menos esperei, a minha madrasta apareceu grávida. E eu falei, como assim? Eu te sirvo? Eu estou no púlpito? Eu estou buscando ao Senhor? Estou implorando por um filho e o Senhor dá a ela? Como é que é isso? Deus mudo. E eu perguntando ao Senhor, o que eu fiz? O que tem de errado comigo? O Senhor prefere abençoar primeiro a minha madrasta do que a mim? Isso não está certo. E eu comecei a sofrer por isso. E o Espírito Santo falou comigo assim, liga para ela e dá os parabéns para ela. Aí Jacó não queria mancar, queria ser Israel, né? Aí eu falei, não preciso fazer isso. Imagina, Deus não está pedindo isso de mim. Eu, vendedora de não sei quantas mil cópias de discos, não sei quantos discos de ouro, eu não preciso fazer isso. O Espírito Santo falou, Jacó, manca logo, que é mais rápido. Liguei para ela. Falei, oi. Ela, oi. Eu estou sabendo que você está grávida. É. Parabéns. Ela, Aí eu, Ela falou para mim, você me perdoa? Você me perdoa? Não, você me perdoa. Não. Você que me perdoa. Não, você me perdoa. Ela estava com 3 meses de gestação. Eu esqueci da minha vida. E comecei a imaginar o que eu ia comprar para o meu irmão ou irmã, que eu não sabia ainda. E como seria o parto. E se eu ia filmar ou não. Começamos a viver aquela gestação. 3 meses depois, eu pego um teste positivo do Isaac. Eu estava grávida e minha madrasta estava grávida. As 2 estavam grávidas. Quando meu irmão nasceu, eu fui para a maternidade, porque ele nasceu com hidrocefalia. Foi um parto muito difícil. Minha madrasta quase morreu. E elas me ligaram, vem para cá. Me ligaram para que eu fosse correndo assistir o meu irmão. Vem orar. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Ele nasceu com um problema. E é um problema que não tem cura. Vai ter que botar uma válvula na cabeça. E os olhos dele não paravam. Ele virava os olhos sem parar. Os olhos, ele não conseguia acompanhar o olho. Chorava muito. Eu cheguei como Israel ali. Eu cheguei quente. Falei, me dá o menino. Não, Fernanda, você não está entendendo. Ele tem hidrocefalia. Ele vai ser assim pro resto da vida. Ele vai ter que colocar uma válvula. Ele não para os olhos no lugar. Eu falei, me dá o menino. Ela me entregou o meu irmão. Ali, Jacó e Esaú se encontraram. Eu abracei o meu irmão e comecei a dançar com ele no quarto. Ela estava na enfermaria, no quarto do hospital. E eu segurava o menino. Quando eu agarrei com ele, eu disse, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus da Diogresa, que é a minha avó, para quem não sabe. Deus da Diogresa, Deus do meu pai. Se tem alguém para cobrar alguma coisa, aqui sou eu. E eu não estou cobrando nada. Está sobre ele a unção
unção geracional de cura e libertação está sobre ele. O ministério sacerdotal está sobre ele. Todas as bênçãos que vieram sobre a minha vida, eu compartilho com você. Está sobre ele. Olhei para ela e falei: posso levá-la na Barra da Tijuca? Ela disse: pode. Peguei o menino com o exame, com um barrigão do Isaac, pastor. A mesma com o meu irmão. Eu dirigindo, barriguda, com o exame, o menino chorando que queria mamar. Eu não tinha como dar mamar a ele. Eu não levei chuquinha, eu não tinha prática naquilo. Levei ele para outra máquina de ressonância e orando nele, ungindo ele, a mesma orando nele. E nós levamos ele para outro lugar para fazer outro exame e os olhos não paravam. Colocaram o menino na máquina, colocaram ultrassom, fizeram os exames na cabeça que tinham que fazer. E eu de barrigão, as pessoas achavam que era meu filho, mas ele ficava em cima da minha barriga chorando. E eu não tinha como amamentar ele. E diziam: dá mamar ele, ele está chorando. Eu dizia: é meu irmão. Como é seu irmão? Com essa barriga, e seu irmão recém-nascido. Eu disse: meu irmão, eu só trouxe ele para fazer um exame, não posso dar mamar ele, vai ter que voltar para mamar, deixa eu ver os exames dele. Ele entrou na máquina e quando saiu da máquina voltou com os olhos parados. Numa viagem de carro, Jesus secou a hidrocefalia dele todinha, porque o médico não achou mais. Eu mostrava um exame, ele mostrava outro exame. Eu mostrava um exame, ele mostrava outro exame. E era um exame para lá, exame para cá. E a criança não parava de chorar. Meu irmão é lindo. Ele tem 21 anos, acabou de tirar a carteira de motorista. Ele não sabe não, mas eu vou dar um carro para ele. Segredo nosso. O meu irmão e meu filho andam juntos. Meu filho tem mais de 1,90 m. Meu irmão também. São dois galalaus que se amam. É a coisa mais linda quando eles se encontram. E aí, tio? E aí, sobrinho? Como é que tá na faculdade? E eles começam a conversar. O Bruno é mega blaster, o máximo dos computadores. Ele me dá orgulho. Ele entra em qualquer computador, faz coisas. Gente, eu não sei como é que vocês que lidam com isso conseguem, mas tem que ter uma mente muito diferente para fazer certas coisas no computador que vocês fazem, que consertam e que fazem programas e que isso e que aquilo. Eu não entendo nada disso, não me peça para explicar, mas ele passa horas na frente de uma tela e quando eu não sei fazer alguma coisa ele fala: ah, irmã, isso aqui, ó. Ela mexe, eu fico com aquela cara de pirulito assim, sabe? Como é que eu não sabia que tinha que clicar aí? Era só dar enter. Ele chega e faz enter, tum, resolveu. Me dá orgulho quando eu vejo o que eu ganhei no Val de Jaboque. Eu ganhei um pai de volta. Meu pai hoje tem Alzheimer e Parkinson. 75 anos de idade. É um homem de Deus que ora, bota o joelho no chão e quando clama, os anjos têm que funcionar. Você acha que ele está caducando? Ele está tendo visão. Pode orar no que ele disse, que o que Deus está falando com ele é verdade. Pode abrir a Bíblia no que ele falou, que o que Deus quer falar contigo é a real. Porque a unção que estava sobre a minha avó passou para a cabeça dele. E da cabeça dele passou para a minha cabeça. E da minha cabeça passou para o meu irmão. Vocês não estão entendendo do que eu estou falando. A minha avó orava e mortos ressuscitavam. Ela orava e câncer saía na hora. Ela orava e a unção que ela carregava trazia batismo com o Espírito Santo na hora, com línguas variadas. Era algo sobrenatural. Foi nesse ambiente que eu fui convertida ao Senhor Jesus. Foi nesse ambiente que eu fui trazida à pessoa do Senhor Jesus. Eu não consigo andar em outro lugar, gente. É só no Val de Jaboque. É só lutando com o anjo. É só onde o fogo não apaga. É só onde a glória de Deus está. Eu anseio por isso. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho
com Deus vou morrer. Morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Leva essa marca em mim, pois estive face a face com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, leva essa marca em mim. Gente, se negar para si mesmo e mudar sua história para sempre. Peniel, saio daqui vencedor. Peniel, leva essa marca em mim, pois estive face a face com Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho só? Que Deus quer fazer algo lindo com você nessa noite. Eu estou aqui falando de bênçãos geracionais. Essas bênçãos só alcançam aqueles que se quebrantam, aqueles que se cansam de lutar com Deus, aqueles que bravamente lutaram até agora, mas tem um momento em que eles dizem: tá bom, eu já lutei bastante, agora eu quero obedecer. Eu não sei o que você precisa resolver. Eu não sei qual foi o rosco que a vida te causou. Eu não sei em que lugar você foi parar. Mas nessa noite você precisa liberar um perdão que vai rasgar o seu coração, que vai trazer em você um trauma agudo para curar o crônico. Quero te explicar que o crônico é o que te acompanha sempre. O agudo é o que está te acontecendo agora. E a marca do trauma agudo vai ser tão tremenda que o crônico vai deixar de existir. Você está no Val de Jaboque hoje. Gotinhas do Jordão caindo no seu coração agora. Talvez você tenha que perdoar o imperdoável nessa noite. Mas Deus vai te fazer pregar para Esaú. Deus vai te fazer voltar naquela casa. Deus vai te fazer rever alguns conceitos, alguns valores. Se você deseja hoje ser liberto de um trauma crônico, eu não sei se você viveu a separação dos pais, se você viveu a sua própria separação. Eu não sei se você ainda guarda rancor de alguém que te fez muito mal no passado. Eu quero te dizer que hoje o Val está aberto e os anjos estão aqui. Você precisa de uma bênção especial hoje. Pastora, eu vivi algo na minha vida que não dá para contar, vou ter que escrever um livro. Então é para você esse apelo. Hoje, se você precisa perdoar, eu quero falar só com quem quer perdoar. Pastor, eu preciso de força para perdoar. Tem gente que precisa de força para ser salvo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Venha para o Val. Não é para o vale, é para o Val. No Val tem água, e as águas estão no tornozelo. As águas batem exatamente onde elas têm que bater. No tornozelo. São águas rasas. Você não pode ir para a profundeza ainda. Você não passou o Val. Primeiro a água rasa, para depois ir para a água funda. Não transfere para Deus a dor que é do seu pai, não. Deus não tem nada com isso. Não transfira para Deus isso. Deus está limpo nesse jogo. Onde estava o Senhor
no mesmo lugar que Ele está agora, te dando a mão e te dizendo: eu sou por você, eu sou contigo, eu atravesso contigo o val. Você vai receber a minha bênção na sua cabeça, você vai receber a bênção hereditária da tua família, o ministério da tua avó, da tua mãe, do teu pai, só a parte boa, porque toda maldição foi jogada na cruz do Calvário e não vai se repetir na sua história, não vai se repetir nenhuma maldição, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que sangrou por nós, maior é aquele que se chama Cristo. Ele veio sobre ti, santo é o seu nome para sempre, seu sangue está aqui, lavando suas dores, seus traumas. Ralabacatara labassuri lamana labachanda lamana, ora labacori labachanda labassuri lamana daraia. Oh, Peniel, Peniel, eu tenho visto, Senhor, Peniel, tenho lutado com Deus, vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Peniel, saio daqui vencedor, pois estive face a face com Deus. Meu Deus, você está perdoando. Quero te dizer o que o perdão pode fazer. Natal desse ano sempre é uma luta, o Natal, porque o Natal é da mamãe e o Ano Novo é do papai, e é sempre lá em casa. Esse ano a mamãe veio pro Natal, porque as primas nunca se encontram. Só que a mamãe dormiu lá em casa. O motorista não recebeu a ordem para não ir e foi buscar o papai. O papai chegou de cadeira de rodas, muito fraquinho, e quando entrou em casa com segurança, deu de cara com a minha mãe. Um encontro de milhões. 25 anos para acontecer ou mais. Se encontraram. Eu sou pastora da minha mãe. Meu pai é ovelha do Silas Malafaia. Se encontraram na minha porta de casa. E eu fiquei parada, peguei o celular e falei para minha irmã, que é filha do primeiro casamento do meu pai, a mais velha, a Márcia. Falei: vem pra cá, não sei o que eu faço com elas. Minha mãe olhou para ele e falou: eu te abençoo. Botou a mão na cabeça dele, na cadeira de rodas. O segurança começou a chorar. Minha mãe começou a chorar, agarrou o segurança. A cena, gente. E meu pai, na cadeira de roda, olhava para um, olhava para outro, olhava para um, olhava para outro. Fez para mim assim. Eu fiz: tudo bem. Eu achei que ela ia embora com segurança, com motorista. Que a combinada era que o papai chega e a mamãe vai embora. Eles não podem ficar na mesma casa. Mas naquele dia Deus tinha um encontro diferente para fazer com a família. Lembra que eu tinha mandado um recado para minha irmã? Ela estava vindo com a família Brum toda. E a minha mãe é dos Fernandes. Chegou minha irmã, minha sobrinha, o marido, o outro sobrinho com a esposa, com o bebê, que é o bisneto do meu pai. E entraram. Minha mãe foi para a cozinha, foi lavar a louça do Natal. Mas era a louça, gente, do Natal. Minha madrasta sentou na sala, puxou um café. Eu falei: gente, isso está acontecendo? Na minha casa. Eu falei: vocês se comportem.
E eu fiquei assistindo. Falei, isso não vai dar bom. Minha irmã chegou com todo mundo. E foi um dia de Natal perfeito. E eu ficava o tempo todo esperando o que pudesse acontecer. O que vai acontecer disso aqui? Daqui a pouco, a minha irmã mais nova, que é filha da minha mãe, estava brincando com o Bruno, que é filho do meu pai. Nós pegamos aquelas polaroids e começamos a tirar fotos. E eu fiz um memorial na minha sala, no espelho, com uma família improvável. Um encontro impensável. Jacó com Esaú. Seus filhos, seus netos, sua prole. De repente, o sistema familiar estava todo bagunçado na minha sala. Jogaram as pecinhas da minha vida para o alto. E eu fiquei observando as pecinhas se montarem novamente. E de repente tudo fez sentido. O que está acontecendo aqui na minha sala é avivamento. O nome disso é Cristo. O nome disso é igreja. O nome disso é conversão. O nome disso é perdão. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Com Deus vou morrer e mudar minha história pra sempre. Daniel, Bruno, gente. Olha, Bruno. Pois estive face a face com Deus. Você está com a sua mulher aqui, abrace ela. Está com seu filho, com a sua filha. A minha irmã Márcia, o Bruno e eu. Todo mundo. Está com a sua mãe aí? Está agarrada na sua mãe assim, fala assim, eu te amo. Você pode dizer para sua filha, você me enerva, mas eu te amo. Eu te amo também. Fala agora para alguém que não está aqui, mas que você vai ligar daqui a pouco. Eu te amo. Eu te amo. Eu te aceito com seus defeitos, com as suas escolhas. Eu te aceito. Eu te amo. Me perdoa. Eu te amo. É tão difícil falar isso, gente. Me perdoa e eu te amo na mesma frase. É coisa que não podia caber. Mas tem que caber para o crente. Você foi marcado hoje. Olha quanta gente está no VAL hoje. Talvez você tenha perdido a imagem da sua mãe como eu perdi da minha. Talvez a vida tenha sido tão dura que você não tenha mais um caminho de volta para aquela imagem idealizada de mãe perfeita. Deixa eu dizer uma coisa. Só aceita a mãe que você tem, porque ela é o melhor que você vai ter. Deus precisava dela para fazer você. E ela é uma bênção do jeito que ela é. Você só é quem você é, porque você saiu da onde você saiu. Dá uma olhada para tua mãe e fala, eu te aceito. Eu te amo. Eu te entendo. Eu entendo pelo que você passou. Eu sei que não foi fácil chegar até aqui, mas você tentou. E com o teu jeito você conseguiu. Até onde deu você foi. O resto agora sou eu. A gente só pode seguir quando a gente perdoa quem passou. Essa geração precisa perdoar a outra. Pode chorar. Chorar faz bem, é libertador. Pode chorar. Deixa vir sobre você o choro do arrependimento, o quebrantamento do perdão, coisa que crente faz na oração. Deixa o anjo te marcar. Hoje você perdeu a luta. Deus te trouxe para o altar dele e te marcou.